Então, bora lá. Vamos falar sobre o movimento circular. O movimento circular não é novidade para a gente já trabalhou ele aqui. A novidade vai ser enxergar o movimento circular como um movimento harmônico. Só para a gente relembrar, o movimento harmônico é um movimento repetitivo, né? De forma assim, bem geral. Um movimento que se repete em ciclos mais ou menos constantes de tempo, certo? Isso caracteriza um movimento harmônico. Na aula passada, a gente mostrou como é a matemática desse movimento harmônico, né? A gente chegou nas equações da posição, da velocidade, da aceleração, mostrou a frequência angular, tudo aquilo que a gente fez. Só para relembrar, eu vou anotar aqui as expressões do x, v e t, que a gente vai precisar delas. X de t, para um MHS, era uma função que variava senoidalmente, né? Aí isso variava senoidalmente dentro de um limite, que era a amplitude. Então, a função x de t era delimitada por uma amplitude vezes um cosseno de um argumento. Ômega t mais φ, né? A velocidade era derivada dessa função no tempo, que aí a gente obtinha a função do tipo menos xm ômega seno de ômega t mais φ. E a aceleração, que também não era constante. Até então a gente só trabalhava com movimentos com aceleração constante, né? Essa é a novidade. Aceleração variável. É a derivada de v contra t. Menos ômega 2 xm cosseno de ômega t mais φ. Então essa é a característica de um movimento harmônico simples. E ainda, se você quiser escrever isso de uma forma mais simplificada, né? A cara de um MHS é você poder dizer que a aceleração é igual ao negativo da posição, né? Vezes uma constante, x de t. Pronto. Isso caracteriza um MHS. Vamos ver o movimento harmônico simples? Aliás, vamos ver o movimento circular e ver se ele bate com o que a gente sabe sobre um movimento harmônico, um MHS, uma oscilação, para ver se isso é verdade. Então imagine que você tem aqui um movimento circular. Quem primeiro desconfiou disso daí foi Galileu. Naquele vídeo que a gente assistiu, naquela aula sobre gravitação, uma das passagens do vídeo ele falava sobre as luas de Júpiter, né, os satélites de Júpiter que Galileu tinha descoberto com o telescópio. Foi assim que ele desconfiou que que a teoria do heliocentrismo poderia estar certa, né? Ele viu que tinha alguma coisa que não orbitava em torno da Terra. Então, se existia alguma coisa que não orbitava em torno da Terra, a Terra não era o centro. E pode ser que Ptolomeu tivesse errado, como ele achava e estava, né? Então, o que foi que ele viu, na verdade? Tem um gráfico no livro de vocês, no material também tem, que é uma reprodução desses dados. Ele observou as posições a cada noite das luas de Júpiter, nas 4 maiores, é o que dava para enxergar. Hoje em dia, se você um telescópio mesmo, não profissional, se você apontar para o céu e tiver um pouco de paciência, você enxerga essas 4 luas de Júpiter. Elas são muito grandes, né? Maiores que a Terra. Não dá para enxergar. E aí ele anotou as posições. As posições eram isso aqui em dias. Aqui, ó, tem até janeiro, fevereiro, março. O eixo X são dias, né? No caso, noites, que ele observava. E aí ele anotando as posições. E aí ele foi anotando, ele observava. Na noite 1, a Lua está aqui. Na noite 2, 3, 4, isso mais ou menos em média, né? Aí, sei lá, na 20ª noite ele estava aqui. Aí ele tem alguma coisa errada, né? Aí 25ª, 30ª, papapá, tá? Aí observava. Quando ele pegou esses pontos e colocou num gráfico, né, de posição contra T, ele viu que isso, na verdade, era uma função senoidal. Aí, o que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo é que você está observando um movimento circular, só que de perfil, né? É como se você estivesse pegando esse círculo aqui e virando ele de lado. O que você vai enxergar é um movimento harmônico, né? Imagina, está aqui um movimento circular, ó. Mas se você estiver muito longe, essa profundidade aqui você já perde a noção. O que você vai ver é praticamente isso daqui, né? Ó. Você vai ver praticamente alguma coisa oscilando. Quando ele dá a volta, que você vê ele oscilando. Vamos enxergar isso daí. Vamos ver se a gente consegue visualizar o movimento circular como uma projeção de um MHS. Então, imagine que você tem aqui uma massa nessa posição aqui, ó.
X, certo? Quem vai ser, a gente está tentando comparar com o MHS, né? Quem vai ser o raio dessa, comparando com o MHS, quem vai fazer papel de raio no movimento circular? A amplitude, né? Que é o máximo onde ele pode ir, xm. E esse argumento aqui que ele percorre, que vai de 0 a 2π, vai ser o nosso ômega t mais a constante. A constante a gente poderia até eliminar se quisesse. Poderia deixar só ômega t, mas vamos fazer de forma geral, né? Então, o que eu estou dizendo é que, imagine que você tivesse uma lâmpada iluminando isso daqui e você pudesse enxergar a sombra. O que você veria era, na hora que isso daqui entra nessa posição aqui, se você tivesse uma lâmpada, dependendo da posição dela, você veria a projeção, a sombra aqui. Quando ele começa a caminhar para a esquerda, isso também vai para a esquerda, vai subindo, só que a sombra, a projeção, se mantém no eixo, né? Até ele chegar aqui, ó, e aí depois ele volta, mas observe que o eixo X, ele está só oscilando, a caneta vermelha, ela só vai da esquerda para a direita, porque o movimento circular, o movimento harmônico é a projeção do movimento circular. Vamos projetar então no eixo X? Se eu projetar essa partícula no eixo X, aqui é a sombra, vou chamar de pelinha. E a partícula real... Oi? E a partícula real, P. Então, se eu olhar só a projeção, quem vai ser essa posição aqui, ela varia. De 0, né? Quando essa partícula estiver aqui em cima, a sombra está aqui. Quando ela estiver aqui, a sombra está aqui. Quando ela estiver aqui, voltou para o 0. Quando ela estiver lá, voltou para o máximo. Então, a posição da projeção varia no tempo. Varia como? Quem seria a projeção no eixo X? Xm cosseno do ângulo. Ômega t mais φ. Que é exatamente a função x de t do MHS. Né? Então, para a posição é verdade. Vamos ver para a velocidade. Vou representar graficamente como é que é a velocidade ali. Primeiro, esse V aqui, ó. Esse V aqui é linear ou angular? Esse V aqui é linear ou angular? Linear, V, né? O V angular está aqui, ômega, né? Então, esse V aqui é o linear. Se eu for representar ele graficamente ali, como é que eu represento isso? Tangente à circunferência ou perpendicular ao raio. Está aqui o V, né? V de t, ó. Variável, né? Vai variar, vai mudar de ângulo. Tangente à circunferência, né? Quero a projeção dele só no eixo X, porque eu estou olhando a projeção. Vamos projetar ele no eixo X. Decompõe ele. Tem uma componente X e uma componente Y. Eu estou interessado só na X. Esse ângulo bem aqui, ó. Ele é o mesmo daqui, concorda? Daqui para cá eu tenho quanto? 90. Então, esse bem aqui é 90 menos esse aqui, alfa, né? Se esse aqui é 90 menos alfa, esse aqui todinho é quanto? 90. Então, bem aqui é alfa. Pronto. Que é quem a gente quer, né? Então, quem vai ser Vx? Vt no eixo X. Vt no eixo X. Vai ser quem? V de t vai ser o V seno do argumento. Seno do argumento. Só que quem é esse V? Esse V em termos da velocidade angular. V igual a ômega R, né? Ômega, quem está fazendo papel de R é o xm. Então, ômega xm seno de ômega t mais φ. E sobre o sinal? Por que negativo? Porque está para a esquerda o vetor, né? E positivo é para a direita. Então, menos ômega xm seno de ômega t mais φ. Menos xm ômega seno de ômega t mais φ. Né? E a aceleração? Será que dá também para olhar a projeção da aceleração? Vamos olhar para cá. Vou representar aqui de novo, ó, só para não ter que repetir. Está aqui o xm, ó. Está aqui a partícula. Está aqui a trajetória circular dela. Como é que é a aceleração? Vetor para o centro. Aqui ele, ó. A aceleração é centrípeta, né? Aceleração centrípeta. Pronto. Eu quero a projeção x dela, né? Aqui, ó, é ômega t mais φ. Eu quero a projeção no eixo x.
Então, ela vai ter uma componente para a esquerda, x, e uma componente para baixo. Eu quero essa daqui, x. Esse ângulo aqui, ó, tá aqui ele de volta, ó. Então, quem vai ser a x? A cosseno, AX, A de T, vai ser A cosseno de ômega T mais φ. Mas quem é A em termos de ômega? A aceleração centrípeta vai se escrever como ômega ao quadrado vezes R. O V2 sobre R, você bota o V ômega R, vai ficar ômega 2R, né? Então, e o raio é quem lá? Ômega xm cosseno de ômega t mais φ, e o sinal? Negativo, né? Porque está para a esquerda. Ou seja, realmente o movimento circular é um movimento harmônico. Ou, de outra forma, um movimento harmônico é um movimento circular projetado em um eixo. Se você diz, e por que só deu certo para o eixo X? Se eu quiser olhar para o eixo Y, dá certo? Dá também, né? Porque se você olhar agora a sombra no eixo Y, é a mesma coisa. Quando ele está aqui, a sombra está aqui, ó. Certo? Aí esse aqui vem para cá, a sombra sobe, aí ele vem, a sombra vai descendo, ele passa e ela vai subindo. Seria um movimento harmônico assim, nessa direção, né? Na vertical. Mas ainda assim é um movimento harmônico. Em qualquer eixo, né? Inclinado, vertical, horizontal, vai ser um movimento harmônico. Certo? Então você sempre pode olhar, porque se você estiver olhando isso de perfil, você já perde essa noção de profundidade, né? Você acaba vendo, basicamente, ele fazendo isso, indo e voltando. Como virar de lado a trajetória, certo? Olha só. Então agora, na aula passada, aliás, a gente falou sobre a parte de oscilações. A gente usou como exemplo um oscilador harmônico, né? Um sistema massa-mola. E aí fizemos também o pêndulo simples, pêndulo físico, pêndulo de torção, tudo aquilo, né? Sempre, em todos os casos, a gente eliminou o atrito, não foi? A gente disse assim, não tem atrito, não tem resistência do ar, não tem nada disso. Só que existe atrito. Você pode, por exemplo, imaginar um pêndulo oscilando, por exemplo, dentro de um fluido, que não seja o ar, a água, por exemplo. Ele vai oscilar bem menos, né? A oscilação vai acabar bem antes. Porque o atrito, a resistência que a água oferece é muito maior que a resistência que o ar oferece. Então, se você tiver isso, é preciso levar em conta esse que a gente chama de amortecimento, que é uma força que vai tender a retirar a energia cinética do sistema e transferir a energia para a energia térmica, né? Pronto. Então, aí, olha só, é o que a gente vai fazer agora, né? Vamos ver, então, como é que seria uma oscilação forçada. Vamos lá. Colocando um sistema para oscilar dentro de um fluido. Então, se você tiver uma situação, eu vou fazer exatamente o exemplo que o livro faz, certo? Vou colocar uma mola presa ao teto. Presa a essa mola, eu vou colocar uma massa. E aí, pronto, esse seria o nosso sistema convencional, sistema massa-mola, né? Só que eu vou prender uma palheta a essa massa para fazer com que ela fique com a aerodinâmica pior, né? Vou prender uma palheta aqui, ó, e vou colocar esse pessoal todinho aqui dentro de um fluido. Certo? Então, agora o que a gente tem é o seguinte. A gente tem a mola, que vai exercer uma força restauradora, no sentido de tentar trazer o sistema para a posição de equilíbrio que ele tinha, antes da mola ser perturbada. Eu tenho uma massa, que vai acelerar e frear daquele jeito que a gente analisou na aula passada. E tenho esse fluido, que vai amortecer a oscilação, né? Ele vai exercer uma força de amortecimento, como a gente chama. Por quê? Por conta das características dele, por conta da densidade, da viscosidade dele. Tudo isso a gente vai embutir numa certa constante B. Essa constante B a gente vai chamar de constante de amortecimento, que é justamente uma constante que vai amortecer a oscilação, vai fazer com que ela vá diminuindo com o tempo até deixar de existir. Então vai ser uma constante de amortecimento. Então vamos
ver que forças que atuam sobre esse sistema. Primeira coisa, a gente vai fazer a mesma consideração que o livro fez e vamos desprezar o peso do bloco. Vamos dizer que o peso do bloco não vai ser importante diante das forças elásticas e de amortecimento. Certo? No final eu vou mostrar para vocês que isso também não vai fazer muita diferença, porque vai ser só uma constante a mais que você soma na solução. Certo? Então, se eu desprezar o peso, eu vou considerar que eu tenho a força elástica atuando no sistema, Kx, né? Menos Kx. E eu tenho essa força de amortecimento atuando no sistema, que é uma força empírica, vou chamar de força de amortecimento. Ela também tem a tendência de tirar a energia do sistema, então ela é negativa. Esse B é a constante que define ela, vezes a velocidade. Porque só faz sentido falar em amortecimento quando tem movimento. Né? Quando está parado, não está amortecendo nada. Então, o amortecimento ele é proporcional à velocidade. Quanto mais rápido isso daí oscilar, mais energia cinética vai ser tirada do sistema, transformada em energia térmica, calor. Né? Então, se eu só tenho essas duas forças atuando no sistema, elas vão ser a resultante. Então, F igual a MA vai ser FE mais FA. Essas duas são a resultante. Né? Força resultante é M vezes A. M vezes A. A força elástica é Kx, negativa. A força de amortecimento é BV, negativa. Certo? Aí eu vou arrumar isso daí melhor, porque eu tenho aqui X, aqui V e aqui A. Só que o A eu posso escrever em função de X, não posso? Como é que eu escrevo a aceleração em função de X? D2X, dt2, né? Igual, vou passar logo todo mundo para lá, mais K, vou passar logo B. Mais B, como é que eu escrevo V em função de X? Dx dt mais Kx igual a zero. Posso ainda melhorar e deixar assim, ó. D2x dt2 mais B sobre M dx dt mais K sobre M x igual a zero. Pronto. Essa é a equação que a gente tem que resolver para achar quem é esse x. Que a nossa ideia é saber... Porque o que acontece? No movimento harmônico sem amortecimento, como é que é o x? Está aqui ele, ó. É variável. Só que ele é variável com amplitude constante, ó. Se você traçar o gráfico, a gente fez isso na aula passada, de x contra t, o que você vai ter é uma senoide sempre indo do mesmo máximo ao mesmo máximo. Isso daqui sempre, ó. Sempre você vai ter isso daqui, ó. Por quê? Porque não tem atrito. Porque a energia mecânica do sistema não diminui. A cinética é toda convertida em potencial e a potencial é toda convertida em cinética. Quando você tem atrito, você acha que aquela amplitude vai se manter constante? Não. Ela vai diminuir com o tempo. Ó, o que acontece é que se antes você tinha uma oscilação daqui para cá, com o tempo o que vai acontecer é que ela vai ser daqui para cá e cada vez menos. Se você fosse traçar esse gráfico x contra t, a gente pode até fazer depois, seria isso daqui, ó. Aqui seria o máximo, né? Então ela iria nesse máximo e depois já iria menos e depois já iria menos e menos e menos e menos. Ou seja, como é que vai variar esse x? Será que esse x ainda vai ser uma função senoidal? Será que esse x ainda vai ser tal que a amplitude é constante? Não, a amplitude não é constante. Ela vai diminuir com o tempo. Ó. Só que essa diminuição é como? É isso que a gente quer encontrar. A gente está procurando exatamente como é que o x vai variar com o tempo. Não deve ter mais essa cara igualzinha a essa. Porque aqui a amplitude não varia e a gente já sabe que na prática ela varia. Então, quem vai ser o x? A gente vai precisar resolver essa equação aqui, ó, para achar o x. As raízes dessa equação vão ser o x. Só que essa equação aqui, quem sabe resolver? A gente não sabe resolver, porque ela é uma equação diferencial, né? Vocês só vão aprender isso no ano que vem na cadeira de equações diferenciais, né? Então, tem várias técnicas, vocês vão fazer um semestre dessa cadeira, aprender várias técnicas para resolver equações diferenciais.
Por enquanto, você não precisa saber, mas para não ficar muito chutado os resultados, eu vou mostrar para você como é que, assim, em linhas gerais, como é que seria a solução dessa equação de segunda ordem, né? Ela é uma equação diferencial, que já é um pouco complicado, e de segunda ordem. Ela é equivalente a uma equação de segundo grau, assim, uma comparação bem, certo? Então, uma das técnicas que você usa para resolver uma equação diferencial, tem várias, é procurar o que a gente chama de equação característica. O que é uma equação característica? É uma equação que você sabe resolver e que parece com a que você quer resolver. Aí você resolve a que você sabe e vai comparar o resultado com aquela que parece a sua equação. Por exemplo, essa daqui, como eu até já falei, ela parece uma equação de segundo grau, mas é uma equação diferencial. Então, eu vou usar uma equação de segundo grau com uma equação característica dessa equação. Ou seja, eu vou usar a equação característica como sendo lambda ao quadrado mais b lambda mais c igual a zero. Essa equação eu sei resolver, porque é uma equação de segundo grau, né? Se ela tem duas raízes, lambda 1 e lambda 2, certo? Lambda 1 e lambda 2 sendo as raízes dessa equação do segundo grau, eu posso dizer que lambda 1 mais lambda 2 é quem? Oitava série. Quem? Menos b. Lambda 1 vezes lambda 2 é quem? C. Pronto. Se lambda 1 e lambda 2 forem raiz, vão obedecer essas duas relações, né? Aí, vamos lá. Agora eu vou voltar para a equação que eu tenho, combinando a equação que eu tenho com a equação característica. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que d2x dt2 mais b, só que o b é menos lambda 1 mais lambda 2, ó. Menos lambda 1 mais lambda 2 dx dt mais c x igual a zero. Certo? Essa agora é a minha nova equação, onde lambda 1 e lambda 2 são as raízes da equação característica. Eu vou achar. Aí vamos lá. Bom, isso daqui eu posso arrumar melhor e posso dizer que isso é assim, ó. Aqui tem um dx dt, aqui tem um dx dt. Posso colocar isso em evidência. Antes, vamos abrir, para ficar melhor de visualizar. Fica assim, ó. d2x dt2 menos lambda 1 dx dt menos lambda 2 dx dt mais lambda 1 lambda 2x igual a zero. Pronto. Essa é a equação aqui que eu quero resolver. Aí vamos colocar quem a gente puder em evidência. Vamos lá. Eu posso colocar dx dt em evidência do lado esquerdo, né? Vamos lá. Fica assim, ó. Se eu colocar aqui dx dt em evidência, vai sobrar o quê? Outro dx dt mais um lambda 1x. Ó pra cá, ó. Dx dt em evidência, ó. Eu vou botar assim. Oi. Aqui, tá bom? Pronto, ó. Se eu colocar o ddt em evidência, sobra o quê? Dx dt menos lambda 1x. Concorda? Porque, ó, vamos abrir para ver se dá. Eu tô pegando essas duas parcelas bem aqui, ó. As duas primeiras, ó. Essa e essa, ó. Se eu colocar, olha para lá, ficou um pouco longe, né? Ficou ruim, mas, ó, d2x dt2 menos lambda 1 dx dt. Se eu colocar ddt fora e botar o dx dt em evidência, quando eu multiplicar para dentro, vai dar d2x dt2 de novo, concorda? Menos, o que tem lá? Lambda 1x. Aí tem um ddt do lado de fora. Se eu colocar ddt multiplicado por x, cai aqui de volta, ó, dx dt. Né? Aí aqui desse lado aqui, ó, o que tem em comum nessas duas parcelas que sobraram? Lambda 2. Eu vou botar lambda 2 em evidência. Menos lambda 2. Menos lambda 2. Aí sobra o quê? Dx dt menos lambda 1x igual a zero. Pronto. Coloquei o lambda 2 em evidência.
Né? Aí vamos arrumar isso daí. Agora essa equação a gente vai precisar resolver. Ficou um pouco mais fácil resolver, por quê? Porque eu ainda tenho uma equação diferencial para resolver. Só que essa equação diferencial agora é de primeira ordem. Né? E o termo que está aqui dentro, ó, é o mesmo que está aqui dentro. Vou chamar de um qualquer, um V, como você queira. Certo? Então essa equação agora que eu tenho que resolver, mais fácil. Né? O que está dizendo essa equação? Que du menos lambda u igual a zero. Isso aqui, ó. du dt menos lambda 2u igual a zero. Isso aqui tem que ser verdade para aquilo lá de cima ser verdade, concorda? Ora, o que está dizendo isso daqui então? Que du dt é igual a lambda 2 vezes u. Essa equação está dizendo que u é uma função cuja derivada é ela própria. Quem é essa função cuja derivada é ela própria? Exponencial, né? A exponencial é a função cuja derivada é a própria exponencial. Então, quem vai ser esse u? Ele vai ser alguma constante vezes a exponencial de lambda 2 t, que é a variável. Né? Se você derivar isso daqui, você vai ter lambda 2u mais alguma constante que a gente coloca para se tornar mais geral. Opa. Lambda 2t. Né? Vai ser um L, né? É um E, é exponencial, é a função exponencial. Certo? Isso, no caso, é o U. Mas aí eu tenho o quê? Que esse U, ó, é isso aqui de dentro, né? Vamos fazer a segunda condição. Essa segunda condição é que a gente não vai fazer até o final, porque fica um pouco mais complicado. Mas vamos lá. Fica assim, ó. dx dt menos lambda 1x. Estou pegando parênteses, ó. dx dt menos lambda 1x. Isso todo mundo é U. Mas eu já descobri que U é isso daqui, ó. K2 é elevado a lambda 2 vezes t. Certo? Aí agora eu vou procurar resolver esta equação diferencial, que é mais fácil de resolver porque ela é uma equação de primeira ordem. Quanto menor for a ordem, mais fácil de resolver, né? Segunda ordem já é bem mais complicada, terceira, enésima, aí vai complicando mais porque são mais raízes que você vai procurar, né? Mais soluções. Então aqui eu vou ter só uma equação de primeira ordem, equação diferencial de primeira ordem, né? Para você resolver isso daí. A solução que você achar, o x, ele vai ter uma cara desse tipo aqui, ó. Observe que isso daqui também tem que ser um exponencial, porque a derivada da função é ela própria. Eu vou explicar, como eu disse, em linhas gerais, porque para achar a solução aí precisa de um pouco mais de matemática. Vamos entender a solução. Ela vai ser do tipo uma constante vezes uma exponencial, parecida com aquela, mas tem essa parcela aqui que eu vou precisar integrar para poder achar. Menos ou mais, no final aqui pouco importa, K1 vezes a integral de E lambda 2 t dt. Certo? No caso aqui eu esqueci exponencial, né? Certo? Ai, K2. K2, é K2, que é o E2. Aí, olha só. Aí, para resolver essa... aí, o que a gente faria, né? Se a gente fosse resolver? A gente tem que achar quem são lambda 1 e lambda 2 em função... Porque quem é lambda 1 e lambda 2? Lá no começo eu disse que eles são uma função de B e C, né? E o nosso B, se você olhar para a equação, tá aqui ele, ó. Exatamente. O nosso Bzão é B sobre M e o nosso C é K sobre M. E B vai ser lambda 1 mais lambda 2 e C lambda 1 vezes lambda 2. Partindo dessa ideia, dá para a gente substituir aqui quem são lambda e as constantes e chegar na resposta. Como eu disse, a gente não vai fazer isso passo a passo porque é mais complicado, né? Então a gente vai chegar até aqui e a resposta, a solução, se a gente fosse desenvolver, seria uma solução desse tipo aqui, ó. X de t, porque depende de t, né? Igual a uma amplitude, xm. Xm seria o limite máximo da amplitude onde eu poderia ir, mas eu não atinjo ela sempre porque isso vai decair, ó. A função exponencial, ela diminui com o tempo, né?
No caso, para ela diminuir com o tempo, é um sinal negativo, é elevado a menos alguma coisa. Esse alguma coisa é o lambda 1, que a gente descobriria se fosse resolver que ele é B sobre 2m, seria o lambda 1 vezes o tempo, vezes a função senoidal, cosseno de ômega linha t mais φ. Ômega linha não é mais o mesmo ômega. Quem era o ômega? Se não tivesse amortecimento, era a raiz de K sobre M, não era? Quando não tinha amortecimento, o ômega era a raiz de K sobre M. Com amortecimento, ele é menor. Por quê? Porque ele vai mais devagar, porque tem alguém tirando a energia dele. Então, ele seria K sobre M menos esse lambda ao quadrado. Aí é justamente a solução que a gente não vai conseguir encontrar, né? Se a gente conseguisse chegar na resposta, seria alguma coisa desse tipo. Ômega linha. Certo? Então, vamos entender de novo essa solução aqui. Vamos lá. Essa expressão que eu estou marcando aqui, ó, ela diz o quê? Ela diz que o x varia no tempo. A variação é senoidal, ou seja, a função tem a cara de uma senoide, né? Só que a amplitude, ela não é mais constante. Por quê? Porque existe amortecimento. Se não houver amortecimento, esse B tem que valor? 0. E elevado a 0 é quanto? 1. E aí você vai ter a função que você tinha antes. Xm cosseno de ômega t mais φ. Porque se o B for 0, isso aqui também 0 vai cair no ômega. Se houver amortecimento, aí a gente vai precisar levar isso em conta. A função de x e a própria amplitude não são mais constantes. Ela vai diminuir com o tempo, exponencialmente, né? Se você fosse traçar a curva, ela seria assim, ó. Se você fosse traçar a curva, ela seria desse tipo aqui, ó. Seria alguma coisa que vai diminuindo com o tempo. E essa curvinha aqui, essa quedinha aqui, ó, é uma quedinha exponencial. Né? Não é linear. Ela cai exponencialmente com o tempo. Certo? Do jeito que está mostrado aqui na equação. Ó. Agora, quem é a amplitude? É isso aqui tudinho, ó, a amplitude. Tudo isso daqui agora é a amplitude. Ó. Isso aqui tudo é a amplitude. Certo? E a energia, para finalizar? A energia mecânica, ela é constante? A mecânica, desconsiderando a perda por atrito, ela vai se manter constante? Não, ela vai diminuir com o tempo. Né? Claro que se eu somar com o atrito, aí ela é constante. Mas se eu chamar a energia mecânica de potencial mais cinética, isso é constante? Não. A energia potencial e a cinética vão reduzir com o tempo, porque o amortecimento está roubando a energia do sistema. Então, a energia mecânica vai ser do tipo... Quem era a energia mecânica sem amortecimento? Como era o E? Um meio de quê? De K, Xm ao quadrado. Essa era a energia mecânica de um sistema sem amortecimento. Quem é a energia mecânica se eu colocar amortecimento? É só substituir a amplitude. A amplitude não é mais Xm. É quem? Está ali marcado em azul. É Xm elevado a menos B sobre 2m vezes T tudo isso, ó. Essa seria a nova energia, que decai com o tempo. Aqui, ó, tem como você controlar, por exemplo, aqui, lá em cima ali, ó, o comprimento do fio, a massa que está pendurada no pêndulo. Você pode colocar um segundo pêndulo. Você pode colocar ou retirar atrito. Você pode controlar aqui o tempo, colocar o tempo mais lento para você enxergar melhor o que está acontecendo. E aqui mexer na gravidade, ó. Mostrar a velocidade de aceleração e, se quiser, o gráfico de energia. Aí aqui você escolhe o ângulo que você quer abrir esse pêndulo. Ó. Vamos abrir de 30 graus. 30 graus e larga, sem atrito, sem nada. Ele vai sempre na mesma amplitude, né? Ó. Vai sempre chegar aqui na amplitude máxima que a gente definiu, né? Se você quiser, você pode colocar um segundo pêndulo. Vamos resetar e vamos colocar um segundo pêndulo.
Aí vamos puxar os dois da mesma amplitude e vamos ver quem vai ter o período maior, se vai ter diferença, o comprimento do fio é diferente, né? Ó, vou colocar esse aqui no 30, esse também no 30 e vou soltar os dois. Quem vai mais rápido, menor ou maior? Ó, o menor já está voltando, já voltou de novo, está mais rápido, né? Vai ter uma hora que eles vão ficar completamente defasados e vai ter uma hora que... Pronto, completamente defasados, ó. Até que o vermelhinho, no caso do menorzinho, está mais rápido. Daqui a pouco eles vão ficar em fase de novo e fora de fase, ó. Pronto, agora estão de novo, já desincronizou. E assim vai. Né? Dá para você verificar a questão do período dependendo do comprimento do fio. Você também pode, vamos voltar para um pêndulo só, vamos mexer no atrito, exatamente, no atrito. Vamos colocar atrito aqui, ó. Tá aqui. E vamos ver se ele vai atingir a amplitude que a gente determinou. Play. Ó, já foi menos, né? Ó, já não foi mais na marquinha, ó. Ele vai cada vez menos até... Vamos ver a energia. Vamos ver o que acontece. Vou tirar o atrito e vou ver a energia. Vou colocar atrito e vou ver a energia. Vamos lá, ó. Vou botar ele aqui de volta. Ó, 30 graus. E vou pedir para ele mostrar o gráfico da energia. Pronto. Aqui, ó, é a energia cinética, K. P é potencial, T é a térmica, que é o atrito, e total é a mecânica. Se não tiver atrito, isso não é para variar, né? Então não vai variar porque não tem atrito. Eu tirei o atrito, ó. E aí, ops, você não tá mostrando. Ah, peraí. Que eu pedi para ele mostrar do 2. Pronto. Aí observa, a cinética verde, a potencial azul e a mecânica sempre constante, ó. Quando um é máxima, a outra é mínima. Deixa eu botar aqui o tempo mais devagar pra gente, ó. Observa aqui, ó. Bem aqui no meio, vou ver se eu dou pausa. Lá em cima, pausa. O que acontece? A potencial é máxima e a cinética, 0. Porque ele está instantaneamente parado. Aí vamos voltar ele para o meio. No meio, ele... Ops. Dormir não pode, peraí. Quase, mas aqui dá para ver, ó. A cinética, né? Seria máxima no meio e a potencial mínima, né? Isso porque não tem atrito. Vamos colocar atrito. Aí vou colocar aqui atrito, ó. A energia mecânica, que é o caso de um amortecimento, né? 30. E aí, vou soltar. Aí, ó, observe que a energia térmica aqui, ó, já começa a aumentar, ó. E tanto a cinética como a potencial vão crescer cada vez menos. A térmica aqui está aumentando, ó. Isso aqui está se tornando cada vez mais vermelhinho, significando que a energia térmica, ou seja, o atrito está crescendo, está retirando a energia do sistema, né? A energia mecânica, que antes era aquilo tudo, está diminuindo, ó, e está assumindo a energia térmica. Até que vai consumir ela toda. Vamos ver a questão da gravidade, ó. Se eu mexer na gravidade, vou botar o tempo real e vou botar isso na Lua. Gravidade menor, ó, na Lua. E aí vou... Bem mais lento, né? Se você comparar com... Deixa eu ver se colocando aqui direto ele vai. Isso é a gravidade na Lua, né? Na Terra, ó, já foi bem mais rápido, né? E amplitude menor, né? Isso com atrito, porque tem atrito. Aí você pode... Sem gravidade. Como é que seria sem gravidade? Como é que depende o período? É direto ou inversamente proporcional a G? Inversamente, né? Se a gravidade for 0, o que vai acontecer com o período? Infinito, né? Pronto, ela não sai do lugar, né? O período é infinito, significa que ela ia demorar um tempo infinito para chegar aqui de volta. Não chega nunca, né? Não sai, né? E aí, rapidamente, aqui deixou mais um último aqui, que é o da ressonância. Esse da ressonância também, aí dá para você mexer melhor em casa, vou mostrar aqui só por cima. Mais 5 minutinhos. Pronto, aqui, ó, o da ressonância... Aqui é um ressonador, como ele chama. Aí você pode colocar várias molinhas, aí tem só uma, você pode botar 2, 3, vai mexendo. Pode mexer nas constantes elásticas delas, né? Nas massas, massa 1, 2, 3, 4. Na amplitude de oscilação, na frequência de oscilação, até achar a ressonância, até entrar em ressonância. Vou colocar aqui a gravidade, vou ligar para poder fazer algum efeito, né? Pronto, ela já começou a oscilar, ó. Nem liguei o oscilador, porque o próprio peso faz ele oscilar, né? Aí se eu ligar o ressonador, ó, agora a plataforma vai oscilar, ó. Aí você vê que tem, dependendo da relação, ó,
Essa molinha 1, ela vai vibrar muito mais, ela tá em ressonância com o material, né? A amplitude de oscilação é muito maior. Por quê? Porque deve ter algum componente aqui, a mola ou a massa, produzindo isso daí. Se você aumentar essa frequência, ó, aqui a frequência está 1, vamos colocar 5 e ver o que acontece, ó. Agora já mexer um pouco aqui, porque eu acho que eu tenho que resetar, né? Pronto, já mexeu um pouco. Observe que a amplitude de oscilação dessa diminuiu. E aí você vai brincando aqui, vai mexendo, ó. Controla a massa, ó. O que acontece se eu... Aqui a constante elástica é 100, ó. Se eu reduzir para 50, o que vai acontecer com ela? Pronto, tá? Já mexeu bastante no efeito dela. Se eu aumentar para... Era 50, para 500. Aí ela vai, pronto, ó, ela vai vibrar muito mais, né? Observe que eu não mexi na frequência de oscilação do oscilador, né? Foi só na constante elástica, mas o ômega é raiz de M sobre K, né? Desculpa, de K sobre M. Então depende do K, né? Aí daqui dava para você fazer várias combinações, colocar aqui, selecionar quem você quer selecionar, a mesma mola para todo mundo. Aí, dá para ir, vai brincando aqui, né? Mexe nas situações, ó, bota duas massas molas com o mesmo K, ou com a mesma massa, ou a mesma frequência. Aí você vai mexendo para ver o que acontece com a situação, né? Botar a mesma frequência para os dois. E aí vai dar o play, aí vê o que acontece, vai mexendo na frequência. Então aí tem várias situações que você pode mexer. Para finalizar, tem 3 minutos, no instante. Peraí. Esse aqui também eu vou passar para vocês, deixa eu ver se esse aqui é o... Esse aqui, ó, tem um bem interessante que, na verdade, é da aula passada. Deixa eu ver aqui bem rapidinho. Dá tempo de mostrar. Bem rapidinho. Pronto, ó. Aqui você vai poder mexer. Eu vou passar isso aqui para vocês. Que é aquela questão da flutuação, ó. O que vai acontecendo com a pressão. Você pode mexer aqui, marcar um ponto, mexer a pressão. Ou ainda fazer esse fluido escoar, tirar. Ver o que acontece com o nível. Isso se tiver escoamento. Ou, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui também é legal. Esse aqui é um tubo com a mesma dimensão ao longo dele. Mas você pode, por exemplo, fazer uma gargantinha aqui, ó. Aumentar aqui, ver o que acontece, a equação de Bernoulli, né? Vamos colocar aqui uns pontinhos, ó. O que vai acontecendo com a velocidade desses pontinhos quando eles passam na parte mais larga? Vamos ver o que acontece agora na parte mais estreitinha, ó. Passando a continuidade, né? O que vai acontecer com a velocidade, com a pressão? Aí você pode marcar um ponto e medir a pressão. Isso aqui, ó, você pode trazer para cá, ó, e medir a pressão, ó. O que vai acontecer com a pressão? Deixa aí um tempinho. Aí coloca agora esse medidor de pressão aqui. E espera um tempinho para ver o que acontece. Se a pressão aumenta, se a pressão diminui. A velocidade. O que acontece? Vem aqui. Por exemplo, ela é 6. Vamos botar aqui na parte maior. Menor, como a gente esperava. Né? Por causa da equação da continuidade. Aqui tem várias... Aí pode botar atrito. Pode... Enfim, tem várias brincadeirinhas que você pode fazer aqui com essa simulação.